Boa noite a todos. Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do ano de 2026. Agora que são 18 horas e 41 minutos, iniciamos os trabalhos. Peço para que todos possam fazer 1 minuto de silêncio e façam suas orações de acordo com as suas crenças. Vamos lá? Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo, não consta. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo, não constam. Expedientes da Câmara. Coloque em apreciação a moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, dirigida à Escola Estadual Magalhães Carneiro, à equipe gestora, pedagógica, professores, ATBs, ACBs, alunos e familiares, pela realização da Mostra Cultural e Literatura com o tema Brasilidades, realizada no dia 9 de maio de 2026. Em pauta, a moção de aplauso em turno único em votação simbólica. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Boa noite a todos. Boa Cumprimento também de maneira especial a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Esta moção de aplauso é em reconhecimento à terceira mostra cultural e literária que ocorreu no dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, na Escola Estadual Magalhães Carneiro, e reuniu os professores, alunos, toda a equipe pedagógica, diretora, que reuniu os pais e contou, teve ali com a apresentação de trabalhos, de danças, de teatro. Então, foi um momento muito enriquecedor para a nossa comunidade. E, nesse ano, de maneira especial, teve por tema Brasilidades. E foi um evento que valorizou a cultura, aquilo que tem de melhor no nosso país, de norte a sul, pegando ali todas as regiões, trazendo a cultura desses lugares. Então, conto com o apoio de todos vocês, colegas vereadores, para que nós possamos levar esse reconhecimento à direção e toda a equipe pedagógica desse maravilhoso evento realizado na escola. Obrigado, vereador Luiz. Um outro vereador, gostaria de falar? Por favor, vereadora Giovana. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria também de agradecer o evento, porque foi muito lindo mesmo, Luiz, e parabenizar você, porque além de vereador, também é professor, fez parte do evento. O evento realmente estava lindo, o tema achei encantador, eu gostei muito, estava presente, minha filha participou, vocês estão todos de parabéns, viu? Eu estava sentindo até falta desse tipo de evento novamente, e o ano passado vocês fizeram, foi muito bem feito, esse ano também, eu vejo que só continua e melhorando, viu? Parabéns mesmo, viu? Obrigado, vereadora Giovana. A moção de aplauso está em votação. Aquele que for favorável à aprovação da moção, permaneça como se encontra, ou manifeste-se em contrário. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Passamos agora para a indicação número 28 de 2026, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que solicita e sugere ao senhor prefeito municipal
que realiza a instalação de iluminação pública na travessa Vicente Benedito Nogueira, beco situado ao lado da distribuidora do Senhor Jordão, bem como na rua José Tavares Beraldo. Constatou-se a ausência e insuficiência de iluminação pública nas vias mencionadas. A situação tem gerado insegurança à população, além de dificultar a circulação de pedestres e veículos no período noturno, aumentando os riscos de acidentes e demais transtornos à comunidade. Em pauta, a indicação número 28, em votação simbólica. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Por favor, vereador Luiz Fernando. Essa indicação, ela nasce a partir dessa necessidade, e foi os moradores dessa rua que me apresentaram essas demandas. A primeira rua que fala aí é a Travessa Vicente Benedito Nogueira, bem do lado ali da distribuidora do Jordão. É um beco, né, uma rua sem saída, que tem casa, tem moradores que residem ali e vem descontando a taxa de energia elétrica na conta deles da CEMIG, mas não é ofertado a iluminação pública, né? E nós sabemos que à noite, toda a rua sem iluminação é um lugar perigoso, que traz insegurança para a população. E a segunda rua que traz aí também é um beco, uma rua sem saída ali na Rua do Laticínios, né? Que desce ali à esquerda, chama José Tavares Beraldo, essa rua. E também é um lugar onde os moradores vieram trazer para mim essa demanda da falta de iluminação pública, o mesmo caso que acontece na rua anterior. Então, eu conto com o apoio de vocês para que nós possamos levar essa indicação ao Poder Executivo e esperamos que seja atendido e que traga mais qualidade e segurança para os moradores que residem nessas ruas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz. Algum outro vereador gostaria de falar sobre essa indicação? Não. A indicação está em votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Passamos agora para a indicação número 29 de 2026, de autoria dos vereadores João Guilherme Carvalho da Silva e Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que solicitam e sugerem ao prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras a realização de pavimentação no trecho final da rua José Antônio Alvarenga, no bairro Tanque, com extensão aproximada de 30 metros. Sugerem ainda que a intervenção contemple, se necessário, serviços complementares de drenagem e adequação de leito da via. E, para o mesmo logradouro, solicitam que seja realizada a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED. Em pauta, a indicação número 29, em votação simbólica. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Por favor, vereador João. Boa noite a todos. Boa noite. Essa demanda, ela foi apresentada tanto a mim quanto ao vereador Luiz Fernando, por isso que nós resolvemos fazer em conjunto, fazer em parceria essa indicação. E realmente, para quem conhece ali a rua, tem a rua José dos Seis Domingos Filho, que é aquela rua que desce ali em frente ao Mercado do Vitinho, a porta do Mercado do Vitinho, tem uma ruazinha estreita lá, e vira à esquerda, tem uma ruazinha também sem saída. E aí alguns moradores dali falam que eles são esquecidos, até a gente fez essa menção na indicação, que eles estão completamente esquecidos. Por quê? Porque não faz qualquer tipo de limpeza na rua, às vezes, não tem regularidade nas trocas de lâmpada, precisa, todas as vezes que queima uma lâmpada, precisa pedir, por favor, pelo amor de Deus, para ela trocar, e é cobrada a tarifa de iluminação pública. Então, eles solicitaram isso para mim, e depois o Luiz conversando também, falou que já tinham apresentado para ele também esse pedido, e a gente resolveu fazer em parceria, porque no final do trecho dessa rua, tem um pedaço lá de aproximadamente 30 metros, e não é sequer calçado, e é um buraco.
um monte de coisa que é depositado lá, que foi sendo jogado ao longo do tempo, entulho, resto de coisa, de obra e tal, foi sendo depositado lá. E hoje, se a pessoa tiver intenção, tiver interesse de entrar em casa com uma moto, chegar no portão de casa com uma moto, com um carro e tudo, não é possível, porque tem desníveis consideráveis lá, significativos no pedaço, o que impossibilita, inclusive, a pessoa de sair dia a dia que não seja a pé. Então, é esse o objetivo, né, de a gente levar o conhecimento do executivo, conscientizar o executivo sobre essa dificuldade que eles estão sofrendo, que eles estão enfrentando lá, e pedir, né, fazer um apelo para que esses moradores sejam visibilizados de alguma forma. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador João. Passo a palavra ao vereador Luiz Fernando. O colega vereador João Guilherme colocou muito bem, né? É uma rua que ela segue reto, depois ela desce e o final dela não tem nenhum tipo de calçamento e as pessoas vêm cobrando já, nos informaram, né, ao Poder Executivo já há bastante tempo e até agora não foi apresentada nenhuma melhoria. Então, trouxeram a nós dois essa demanda e nós contamos com o apoio de vocês, colegas vereadores, para que nós possamos levar ao Poder Executivo essa demanda e espero que seja atendido também, trazendo mais segurança às pessoas que residem aí e também mais comodidade, né, no ir e vir. Lembrando que lá é aquela iluminação pública ainda bem mais escura, não tem tanta claridade a rua, então é um desejo deles também que possa estar substituindo, trocando as lâmpadas ali dessa localidade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Luiz. Vamos passar agora a indicação em votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Passamos agora para a indicação número 30, de autoria dos vereadores Giovana de Paiva e João Guilherme Carvalho da Silva, que solicitam e sugerem ao senhor prefeito municipal que avalie a possibilidade de promover melhorias nas condições e instrumentos de trabalho utilizados pelos servidores responsáveis pela manutenção urbana e rural do município, especialmente mediante a aquisição e utilização de equipamentos e maquinários modernos destinados à limpeza, conservação e manutenção de vias e espaços públicos. Em pauta, a indicação número 30, em votação simbólica. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Por favor, vereadora Giovana. Boa noite a todos. Boa noite. Atualmente, observa-se diversos serviços que têm sido... A gente vê que dá para fazer uma melhoria para esses trabalhadores braçais ali do setor de obras, né? Que é o serviço de capina, manutenção nas estradas, acostamentos, conservações urbanas. E a gente vê que as ferramentas deles estão muito precárias. Já tive umas 2 vezes na Secretaria de Obras que tinham uns esperando até enxada, que é uma ferramenta básica, uma ferramenta que, no mínimo, tinha que ter mais quantias. Acho que tem que oferecer um serviço mais digno para esses funcionários, um serviço com mais qualidade. E eu pude observar que nas cidades vizinhas aqui tem um equipamento que chama roçadeira hidráulica articulada para manutenção rural. O que faz esse serviço? Ele vai fazendo esse serviço de roçar nas laterais, porque hoje em dia a gente vê que os nossos funcionários ainda estão com esse serviço bem precário ainda, que é essas roçadeiras comuns de mão, que é foice, essas coisas manuais ainda, e não usa isso mais. A gente, com um perímetro tão grande, tão extenso rural como que esses funcionários vão dar conta de manter essas estradas em boas situações de uso, os materiais, se as ferramentas deles são precárias? Então, para que dê um olhar melhor para esses funcionários, até para ter uma qualidade maior e atender melhor a nossa população. E tem um outro serviço também, que é o da vassoura mecanizada também, que é uma vassoura com sistema hidráulico também, que também já tem nas cidades. E em cidades da nossa região, que deram
pontos muito positivos conversando com eles. Foram equipamentos que vieram para a cidade, nem são tão caros, que eu pude avaliar os preços deles, nem são tão caros, e faz um serviço imenso, né, com curto tempo, para oferecer um serviço de mais qualidade para a comunidade, tanto urbana quanto rural, e melhorar também a qualidade de serviço desses funcionários também, já que é um serviço precário, né, e doloroso com esse sol quente e tudo mais. Então, a gente está visando uma melhoria na qualidade de serviço desses funcionários do setor de obras. Obrigado, vereadora Giovana. Por favor, vereador João. Em relação a essa indicação, a vereadora Giovana e eu conversamos um dia em relação assim, às dificuldades que nós identificamos aqui no município, principalmente quando o assunto é gestão de pessoal, gestão de pessoas no geral. E por que é que algumas pessoas se desmotivam? Por que alguns colaboradores, às vezes, estão desempenhando um bom trabalho, mas ao longo do tempo começam a apresentar um trabalho mais inferior em relação àquilo que eles estavam apresentando antes? E aí, conversando com alguns, a gente vai encontrando o fio da meada e identificando algumas vulnerabilidades, algumas dificuldades que o município tem, principalmente em relação a maquinário, oferecer ferramentas para que eles trabalhem e executem o trabalho da forma que se espera deles. Porque não adianta a gente esperar a eficiência máxima, sendo que o que a gente entrega não garante para eles condições de trabalhar com essa eficiência máxima. Então, se você entregar uma enxada para uma pessoa e se para o outro você entregar uma ferramenta, como a Giovana mencionou, hidráulica, um equipamento que é acoplado numa máquina, num trator, enfim, um equipamento que tem um alcance, que tem uma força, que tem uma coisa que é muito maior do que a de um ser humano, do que de uma pessoa comum, sem sombra de dúvidas, o trabalho que a máquina realiza é 1000 vezes superior ao da pessoa. E aí a gente vê esses serviços de roçagem da beira da estrada, abertura de enxurrada e diversos outros serviços que são realizados ainda de forma manual e deveriam já ter sido substituídos, já ter sido alterados, pelo menos o método de trabalho, para a gente oferecer para eles condições melhores e assim poder cobrar deles. Porque a população, muitas das vezes, vem até a gente, não sei se chega até todos os vereadores, né? Mas se chega até mim, eu vou falar por mim. Chega até mim e fala, mas eles vão lá com a foicinha e bate lá no mato, quebra a ponta do açapeixe lá, arranca umas guanchumas e tá falando que aquilo lá é limpeza de estrada. Aí eu falei, olha, a gente precisa, de certa forma, também olhar para o que a pessoa tem de ferramenta de trabalho, o que a pessoa tem à disposição para poder utilizar para melhorar e desempenhar um trabalho bom. E eu acho que se a gente der as condições necessárias para eles trabalharem, se a gente oferecer para eles aquilo que eles precisam, que eles indicam para nós que eles precisam, sem sombra de dúvidas, a gente vai poder fazer muito melhor. E aí a gente entra numa outra coisa também, que é a eficiência, né, do serviço público. Você fazer mais, produzir mais e conseguir entregar mais com menos recurso, isso é sinal de eficiência. É sinal que a gestão está sendo eficiente, está conseguindo transformar o pouco em muito. E eu sei que existem alguns comentários falando que porque tem que ter o trator cabinado para oferecer segurança, porque sem o trator cabinado não pode fazer essa limpeza da margem da estrada e tudo mais, que oferece risco ao operador. Longe de nós de querer fazer qualquer tipo de acusação, né, de que isso não procede, não é verdade, mas eu acho que todas as vezes que a gente prefere encontrar uma desculpa do que procurar uma solução para aquele problema que se apresenta, a gente acaba se acomodando, acaba caindo nesse comodismo de falar assim, não, a hora que alguém chegar e falar para mim assim, tem que fazer, para fazer esse serviço de limpeza da margem da estrada, precisa de um trator cabinado. Mas o que eu estou fazendo para conseguir esse trator cabinado? Onde que eu estou buscando? O que eu estou fazendo para que esse objetivo se torne realidade? Então, eu acho que é nesse ponto, é nesse aspecto que a gente diferencia as pessoas que às vezes falam que precisamos mudar, das pessoas que se empenham e colocam a mão na massa e falam, vamos mudar. E é disso que nós estamos precisando, cada vez mais de pessoas que queiram mudar, que queiram ajudar a transformar. É isso. Então, nós contamos que os colegas apoiem, né, e que a população como um todo vai ser beneficiada com isso, sem sombra de dúvidas, e também fortaleça esse pedido junto ao Executivo para a gente ter mais sucesso e fazer com que o pedido seja atendido. Obrigado. Obrigado, vereador João. Passo a palavra agora ao vereador Leitão.
Boa noite a todos. Boa noite. Tem total apoio esse requerimento. Inclusive, junto com a Degiane, nós fizemos um pedido do Dr. Maurício sobre a roçadeira articulada. E essa emenda já deve estar depositada ou está quase já certo. Está pelo SES Resolve, só falta a prefeitura se organizar e fazer a compra do material. Então, é uma coisa que eu batalhei desde quando eu estava com o Homero também na Secretaria de Obras, que é uma coisa que é fundamental. E que nem o João falou também, eu já falei isso várias vezes. Se precisa do trator cabinado, arruma a cabine, põe no trator, resolve o problema. É fácil de resolver. E junto com essa emenda também, a D, não sei se ela vai querer falar, fala também D da emenda sobre o que você pediu também, que é interessante para a população ficar sabendo. Tem total apoio, viu, gente? Obrigado, vereador Leitão. Passo a palavra agora à vereadora Degiane. Boa noite a todos, colegas, ouvintes que estão nos vendo de casa. Então, como o vereador Leitão falou, a última vez que tivemos em BH, levamos o ofício ao Dr. Maurício, justamente sobre também a roçadeira, mas como fomos junto com o prefeito, o Lúcio, ele também já falou que estava comprando a roçadeira. Então, isso também já é uma coisa que o Lúcio também quer conquistar, porque ele sabe da demanda do município, que é bastante grande, e eu acredito que se ele já não comprou, ele está comprando essa roçadeira com algum recurso próprio, mas eu e o Leitão já fizemos esse pedido para o doutor Maurício, e a emenda parlamentar já está a caminho. Legal. Obrigada. Obrigado, vereadora Degiane. Podemos passar agora à indicação em votação? Aquele que for favorável à aprovação dessa indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Passamos agora para o requerimento número 21 de 2026, de autoria da vereadora Giovana de Paiva, que requer o encaminhamento de pedido de informações ao senhor prefeito municipal, bem como ao setor de patrimônio, setor de licitações e contratos e demais órgãos competentes da administração municipal, acerca do leilão número 2 de 2026, referente à alienação de bens móveis, inservíveis, pertencentes ao município de Silvianópolis. Em pauta, o requerimento número 21, em turno único, em votação nominal. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Por favor, vereadora Giovana. Então, eu tenho recebido algumas perguntas sobre esse leilão que tem me deixado um pouco confusa, porque não tem claramente no portal da transparência tudo sobre esse leilão, né? Então, quando a gente fala de patrimônio público, né, a gente está falando de bens que pertencem à população. Então, são bens que, por mais que são inservíveis, eles são da população, né? Então, é natural que a população queira saber. Então, é por isso que eu estou querendo esse ofício, para me entender, esse requerimento, no caso, para me entender melhor e poder dar essa resposta mais precisa, já que está muito vago as explicações no portal sobre esse leilão. Quero entender melhor sobre isso. Obrigado, vereadora Giovana. Algum outro vereador gostaria de falar sobre esse requerimento? Vamos passar agora o requerimento em votação nominal. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Acho que ficou muito baixo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Passamos agora à ata da 13ª reunião ordinária de 2026. Colocamos para apreciação a ata da 13ª reunião ordinária de 2026.
Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata. 13ª reunião ordinária do ano de 2026. Ao 11º dia do mês de maio do ano de 2026, às 19h02, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, sob a presidência da senhora vereadora Regiane Rosângela Marques, é declarada aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques. Por justificativa de ausência, os vereadores Degiane Domingues da Silva e José Renato da Silva não participaram da reunião ordinária. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo, não consta. Do Legislativo, o projeto de lei número 8, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que trata da instituição de dispensários de medicamentos nas unidades de saúde do município. Indicação número 26, de autoria dos vereadores Ana Tereza Beraldo, Francisco de Assis Mendes e José Hélio de Brito Júnior, que sugerem e solicitam ao prefeito municipal a adoção de medidas junto ao juízo da comarca de Silvanópolis, visando a utilização de mão de obra de pessoas submetidas a penas alternativas, a ser aproveitada para a produção de blocos ou bloquetes de concreto destinados às vias públicas, assim como o fornecimento pelo Poder Executivo do local e dos equipamentos adequados para a sua produção. Que famílias em situação de vulnerabilidade social, quando aprovadas pelo CRAS, possam realizar a fabricação dos materiais no mesmo local. Requerimento número 19, de autoria da vereadora Giovana de Paiva e do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que solicitam informações ao prefeito municipal, bem como ao setor de tributos e ao departamento responsável pela administração fazendária municipal, acerca de lançamentos de IPTU realizados no ano de 2026. Requerimento número 20, de autoria dos vereadores Giovana de Paiva, Regiane Rosângela Marques e João Guilherme Carvalho da Silva, que solicitam informações ao senhor prefeito, bem como ao setor de recursos humanos e à secretaria municipal competente, requerendo o encaminhamento de cópia integral de capa a capa dos processos seletivos relacionados aos cargos de agente comunitário de saúde realizados pelo município de Silvanópolis, nos exercícios de 2025 e 2026. Ata da 12ª reunião ordinária de 2026. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a ordem do dia. Projeto de lei número 8, colocado em votação de turno único nominal, aprovado por 6 votos favoráveis. A indicação número 26, colocada em votação simbólica de turno único, aprovada por 6 votos favoráveis. Os requerimentos número 19 e 20, colocados em votação de turno único nominal, aprovados por 6 votos favoráveis. A ata da 12ª reunião ordinária de 2026, colocada em votação simbólica de turno único, aprovada por 6 votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, passa os expedientes informativos da Câmara Municipal. Ofício número 31 ao senhor prefeito, encaminhando as indicações número 24, 25 e 27 de 2026, aprovadas na 12ª reunião ordinária de 2026. Ofício número 32 ao senhor prefeito, encaminhando as matérias dos projetos de lei número 7 e 11, aprovadas na 12ª reunião ordinária de 2026. Ofícios número 10, 11, 12, 13 e 14 ao Poder Executivo, tratando respectivamente sobre suplementações, devolução de numerário, anulação de restos a pagar, ajuste de liquidação e informativo da execução orçamentária da Unidade Câmara, requerimento de informações número 18, da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, requerendo ao senhor prefeito municipal, bem como à Secretaria Municipal de Educação e demais setores competentes, informações acerca do projeto de lei número 6 de 2026. Do Executivo não constam. Informações da Sociedade das Esferas de Governo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e-mail encaminhado ao setor de contabilidade, alertando para conhecimento do módulo admissão do FISCAP, regulamentado pela Instrução Normativa número 5 de 2025. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra. Os vereadores que assumiram a palavra foram os vereadores João Guilherme Carvalho da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques, encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara de Silvanópolis, pela qual segue o diálogo e os informativos dos vereadores. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura desta ata, que lida e achada conforme segue assinada pela mesa diretora e demais edis.
Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a ata. Aquele que for favorável à aprovação da ata, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se ou apresente adequações. Aprovada por unanimidade, nenhum rejeitado. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 33 ao senhor prefeito, encaminhando o senhor prefeito a indicação número 26 de 2026, aprovada na 13ª reunião ordinária de 2026. Ofício número 34 ao prefeito municipal em atendimento ao plenário, solicitando informações concernentes aos requerimentos número 19 e 20 de 2026, aprovados pelo plenário da Câmara. Ofício número 35 ao prefeito municipal em atendimento à Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, solicitando informações concernentes à matéria do projeto de lei número 6 de 2026, em trâmite no processo legislativo. Ofício número 36 ao senhor prefeito, encaminhando a matéria do projeto de lei número 8, aprovado na 13ª reunião ordinária de 2026. Do setor contábil, ofícios número 15 e 16, ao Poder Executivo, comunicando a devolução de impostos retidos e de rendimentos de aplicação financeira, bem como encaminhando os balancetes contábeis referentes ao mês de abril. Balancete financeiro do mês de abril de 2026. Do Executivo Municipal. Ofício número 142, à Câmara Municipal, encaminhando o decreto número 35 de 2026, que versa sobre a alteração do decreto número 17 de 2022, dispõe sobre o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa. Decreto número 35, anteriormente mencionado. Ofício número 143 ao Poder Legislativo, encaminhando as leis municipais número 1113 e 1114 sancionadas. Lei 1113, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Lei 1114, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições às instituições do terceiro setor em atendimento às demandas do município de Silvanópolis. Ofício número 144, à Câmara Municipal, em resposta ao requerimento número 22 de 2026. Ofício número 145, ao Poder Legislativo, propondo que a realização da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2026 se realize em 28 de maio de 2026, às 19 horas. Expediente da Sociedade e das Esferas de Governo. Comandante da 17ª Região da Polícia Militar de Pouso Alegre, convite para a solenidade de formatura do curso de formação de soldados TFSD 2025-2026. Da Escola Estadual Magalhães Carneiro, ofício número 43, aos vereadores, informando acerca da tradicional festa junina da escola, solicitando apoio para sua realização. Vamos passar agora ao uso da tribuna, passando a palavra para a vereadora Giovana de Paiva. Boa noite a todos. Quem está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu trago aqui essa tribuna, uma fala que eu já falei no setor do meio ambiente, já falei no setor da defesa, já falei com a engenheira, com o prefeito, que é o caso da casa da Rita aqui, indo para a Turvolândia. Esse final de semana desbarrancou mais ainda o espaço que está indo para dentro da casa dela. A prefeitura esteve lá cortando algumas árvores, que no caso a gente até pediu para que cortasse, mas não cortou a árvore que de fato está parando aquela água do córrego ali e cada vez está aproximando mais ainda da casa dela. Então eu peço que a prefeitura tenha um olhar, que coloque no cronograma, porque quando eu pergunto se tem uma data, quando que está, todo mundo fala, a gente vai lá fazer, vai resolver, mas vai resolver quando? Qual será a data?
Então, que tenha uma data, pelo menos para dar para essa família que está preocupada com isso, que cada vez está desbarrancando mais as margens do rio e indo na casa dela. Então, está oferecendo risco para a família. Então, eu peço que eles tenham um olhar mais sério para isso, antes que aconteça algo pior, porque depois que acontecer algo pior, aí fica mais difícil ainda. Então, vamos prevenir esse desbarrancamento que está tendo lá, que está feio o negócio lá. Então, eu peço que a prefeitura tome providência em questão à casa dessa mulher, em questão à casa dessa família que está lá. É isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Giovana. Passar agora a palavra ao vereador João Guilherme. Então, o assunto que eu tinha trazido para falar na tribuna era esse também. A vereadora Giovana já antecipou, mas que bom que ela abriu, porque ela já relatou também que ela foi procurada, assim como eu fui. E, além disso, eu não sei se ela chegou a comentar, ô, Giovana, que tem surgido alguns indícios de contaminação da água também por um material, por um líquido que é desconhecido. Além do esgoto do município inteiro, né, da cidade inteira, que já é depositado lá naquele local, ainda tem uma outra contaminação, tem um outro resíduo sendo depositado ali naquele córrego. E é bom a gente lembrar, gente, porque assim, às vezes a gente acha que o problema está só ali. Mas se a gente for parar para pensar, o Ribeirão Santa Bárbara, ele deságua lá no Rio Sapucaí, lá próximo a Cariaçu. Então, quando ele deságua lá no Rio Sapucaí, ele serve, em muitos lugares, como água para consumo. As pessoas bebem a água, lógico que é tratado e tudo. Mas a gente já parou para pensar, não sei se vocês de casa aí, né, que estão acompanhando a gente, os colegas também, será que a gente já parou para pensar na gravidade disso? O que nós estamos entregando para o meio ambiente, e principalmente o que nós estamos fazendo com a água dos nossos vizinhos aqui, de pessoas que muito próximos de nós usam essa água para beber, usam essa água para consumo e água para o dia a dia. Então, é uma responsabilidade geral, é uma responsabilidade ambiental e por isso que é considerado um direito que ultrapassa essa questão pessoal. Não é sobre o que eu faço, ou sobre o que a Giovana faz, ou sobre o que um ou outro faz. É sobre o que todos nós estamos fazendo em relação a isso que está acontecendo. Então, nós precisamos tomar providência, nós precisamos, de alguma maneira, que os órgãos de controle eles ajam para evitar maus maiores, para evitar prejuízos maiores, não só para nós, para todo mundo que, de alguma forma, direto ou indiretamente, depende da água ali do córrego do Ribeirão Santa Bárbara. E em relação ao caso dela, especificamente, a Giovana até mencionou o nome dela, ela pediu para mencionar o nome também, falou para mim, falou, por favor, repasse aos demais vereadores, já teve outros vereadores aqui, outras pessoas já estão sabendo sobre a minha situação, sobre o meu dilema. Ela estava morando de aluguel, saiu da casa dela porque a casa oferecia risco, foi feito, né, um embargo lá, não poderia mexer mais porque estava correndo risco, estava oferecendo risco para ela, para a mãe dela, que é uma senhora idosa, para a filha dela, que é uma menina neurodivergente, é uma menina que tem um comprometimento cognitivo que às vezes ela não consegue entender o perigo, a gravidade do problema a que ela está sujeita, né, o risco que ela está sujeita. Então, é uma situação que ultrapassa muitas vezes essa questão da gente esperar o momento mais oportuno. É, de fato, uma coisa que demanda uma certa urgência, demanda uma atenção especial, como a Giovana falou, um olhar atencioso, sensível e preocupado para ajudar a solucionar esse problema que é dela, mas é dela e da vizinhança também. E nesse assunto da água, do meio ambiente, eu não preciso nem entrar em detalhes e falar que a responsabilidade é de todos. Eu já falei aqui, mas repito, a responsabilidade é de todos nós. Porque não é porque a água já é contaminada que a gente vai jogar agora tudo quanto é tipo de material, que você nem sabe qual que é a origem, qual que é a procedência lá, e que isso vai ficar por isso mesmo, né? Então, eu sei que existe uma pretensão aí de se fazer uma estação de tratamento, que estão esperando financiamento do governo federal, etc e tal. Nós sabemos de tudo isso, inclusive na semana que vem, nós estamos com uma agenda em Brasília, nós queremos ajudar a resolver essa demanda, nós queremos visitar os ministérios e ver o que é que pode ser feito para ajudar a acelerar esse trâmite, porque eu já vi que existe um interesse muito grande por parte da administração de resolver essa pauta, e é de fato uma pauta muito problemática para o nosso município,
Só que a gente precisa se atentar também à responsabilidade dos particulares que às vezes não estão fazendo a tarefa de casa, não estão fazendo o seu dever. E aí entra a vigilância sanitária, todos os órgãos de controle, o IGAM, enfim, todos os órgãos que têm responsabilidade, têm como prerrogativa cuidar desse bem que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, a água não é uma coisa importante, é a coisa mais importante. É o que nós temos de mais importante, mais valioso de recurso no mundo. Então, nada supre, nada substitui a água de qualidade que a gente precisa defender a todo custo. Então, por isso, eu gostaria muito de contar com o apelo, né, de todos vocês para levar isso até a prefeitura e fazer com que não só essa erosão seja contida, mas essa contaminação também, que está acontecendo de forma sistemática e recorrente, seja cessada também. Muito obrigado. Obrigado, vereador João. Vamos passar agora a palavra ao vereador Luiz Fernando. Cumprimento mais uma vez a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Eu trouxe para esse momento da tribuna 2 assuntos. O primeiro, eu quero parabenizar aqui a toda a equipe de vereadores, todos nós 9, e aos servidores e funcionários dessa Casa de Lei, pela belíssima sessão solene que nós tivemos na última quinta-feira aqui neste plenário, Carlina de Moraes Dutra, em homenagem aos mestres, aos embaixadores e aos foliões de reis, né, que preservam a nossa cultura, que mantêm viva a tradição. Então, eles são dignos de toda e qualquer homenagem. Foi um momento muito lindo, eu fiquei emocionado por várias vezes, né? Assim também como a vereadora Giovana teve na família dela, foliões, eu também tive na minha, o vô fazia parte da folia de reis, o meu tio era o Bastião, e lá da onde meu avô veio, eles saíam de casa para cantar reis do dia 25 para o dia 26 de dezembro, e eles iam até dia 6 de janeiro, cantando. Então, eles iam passando pelas fazendas da região toda. Eles não voltavam para casa. Só voltava depois do dia 6 de janeiro. Né? Então, eu fiquei muito emocionado vendo. Depois, alguns foliões vieram conversar comigo, agradecer por esse momento enriquecedor. Segundo o que eu ouvi deles, foi que nunca tinha tido uma homenagem assim, nessa magnitude, dessa relevância para eles. Então, é muito gratificante, né, a gente vê que a Câmara ela está mais próxima da população. Então, eu parabenizo, né, na pessoa da presidente Regiane, a todos os envolvidos. E o segundo assunto que eu quero tratar aqui hoje é que eu venho recebendo algumas reclamações de servidores da prefeitura que vem falar para mim que não houve ainda uma divulgação por parte do Poder Executivo das férias prêmias, né? A única coisa que fez foi receber a demanda, aquelas pessoas que tinham interesse nas férias prêmias procurar o RH, dar um nome, mas ainda não teve nenhum retorno. Então, eu venho recebendo essa demanda já há um bom tempo e de vários servidores que me cobram. Já foi até um assunto, um requerimento da vereadora Giovana, que já passou aqui em agosto do ano passado. Depois, no começo desse ano, em fevereiro, também teve um requerimento de autoria minha, em parceria com o vereador José Renato. Esse último requerimento nem foi sequer respondido por parte do Executivo, né? E chegou até mim que uma servidora da prefeitura que ela já está fazendo o gozo das suas férias prêmias, porém não teve nenhuma divulgação. E aí eu fui procurar lá no site oficial da prefeitura, no diário oficial, e não tinha nada, não encontrei nada em relação a isso, porque pelo decreto do prefeito que regulamenta as férias prêmias, ele fala que o funcionário ele entra em gozo das férias prêmias depois da publicação oficial. E quando eu fui pesquisar, não tinha. Eu ainda pedi ajuda para 2 pessoas para me ajudar a localizar e não estava lá. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de comprometimento da gestão com esses servidores que estão aguardando, que têm interesse de fazer aí o gozo das férias ou aqueles que optarem por receber, né? E
os funcionários da prefeitura que vêm se dedicando tanto, né, ao longo dos últimos anos, dedicando tanto a sua vida em prol do atendimento público. Então, eu acho que o mínimo que pode ter é divulgar essa lista, é dar um retorno para essas pessoas que estão esperando. E a nós também, vereadores, porque um instrumento de trabalho que a gente tem, um dos instrumentos, é o requerimento. Então, a gente precisa dessas informações para poder fazer o nosso papel, que é fiscalizar. Então, eu continuo ainda aguardando a resposta desse requerimento. Quando tiver reunião com o prefeito, quero levar diretamente para ele essa demanda e me coloco à disposição de todos os servidores. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Luiz. Agora eu tenho 2 assuntos que eu gostaria de trazer. Um deles, né, em relação à iluminação pública da zona rural. Está tendo muitas reclamações, muitos pedidos, né, na verdade, muitas solicitações a mim referente à iluminação, porque eu até faço, né, a solicitação, mas também não tenho retorno do que está acontecendo. Se está sendo trocado, se não está. Em alguns lugares até houve troca, sim, das lâmpadas, mas, infelizmente, não sei o que é que está acontecendo, se é a qualidade, né? Sabemos que quem faz a troca hoje, manutenção dessas lâmpadas, é uma empresa, inclusive chamada Luz Forte. Então, deveria, de repente, ser entrado em contato com essa empresa, ver a qualidade dessas lâmpadas, qualidade do que está sendo usado, né? Eu não sei exatamente o nome, eu não entendo disso, mas sei que alguma coisa não está legal, porque as reclamações estão sendo muitas, né, na zona rural em relação a esta iluminação. E a iluminação no geral. Então, assim, são vários bairros, não é um nem outro, né? Estão sendo vários bairros. E uma outra situação que eu quero trazer aqui, inclusive é de um elogio a um secretário, porque o que acontece? Eu não acho que nós, vereadores, né, tenhamos que ser notificados, informados, não sei o quê, né, de que um serviço foi feito. Às vezes porque não dá para o secretário entrar mesmo em contato com a gente, às vezes porque não quer, às vezes porque o foco é só, né, a pessoa, né, que está recebendo o serviço, não sei, não quero entrar também em detalhe, até porque eu não tenho. Mas fazer um elogio ao secretário Drey. Semana passada eu precisei não, eu fiz uma solicitação a ele de um serviço que precisava ser feito na zona rural, que já, assim, para ser bem sincero, desde o ano passado que eu vinha fazendo a mesma solicitação e sem êxito nenhum, não acontecia, não dava certo, vou fazer tal dia, né? E aquela coisa toda. E entrei em contato com ele e falei, olha, não sei mais o que fazer. A pessoa precisa, porque realmente precisava muito, né, que fosse passada a máquina, não é particular, é uma travessia assim, que é de passagem, né, e eu não peço nada particular, nunca pedi. Então, ficava só naquele aguardo. E o entrei assim, né, eu sei que ele é muito bom de serviço e acabou me surpreendendo, me dando retorno, não, nós vamos fazer tal dia, tal hora. Tudo isso aconteceu, assim, na verdade, em 2 dias. O que ele fez? Aí ele falou assim, Regiane, me retornou. Eu fui até o local, para vocês verem, é na zona rural próxima lá da minha região, para frente. Então, ele saiu, ele foi até o local, chegou lá, surpreenda-se, o serviço já havia sido feito, inclusive uma semana antes. Então, o que acontece? Né, a pessoa ela nos cobra que precisa ser feito o serviço. Aí nós vamos fazer. Nós vamos fazer o quê? Fazer a solicitação. Aí é feito o serviço, mas a pessoa que nos solicitou também não liga avisando, ou manda uma mensagem, que foi assim que me foi contatado, dizendo que foi feito. Quem fez também não entra em contato dizendo que fez. Aí nós ficamos, a gente não tem condições de estar indo em todos os locais. Recebemos a demanda, repassamos a demanda e acreditamos que ela, em algum momento, ela seja feita, né?
Mas eu achei assim, muito interessante, muito importante a forma que ele lidou com essa situação, né, que foi assim, uma rapidez, uma atenção, a compreensão da necessidade, e eu acho que isso deveria ter em todas as pessoas, independente de escala, né, de forma, de hierarquia e tudo mais. Então, é mesmo um elogio ao trabalho, né, à prestatividade do secretário Drey. Bom, e é isso. Algum outro vereador gostaria de manifestar, fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Podemos? Não havendo mais nada a se tratar dessa sessão, declaro encerrada a 14ª sessão ordinária, agora que são 19h31. Dou por encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.